Bom, primeiro assunto nosso, esse prêmio agora, confirmado às 6 da manhã, o Prêmio Nobel da Paz deste ano, para Maria Corina Machado, que sequer a gente tem como saber onde ela mora, né, Eliane? Porque ela tem que ficar escondida do governo Maduro. Exatamente. Não foi dessa vez, né, Heisen, ouvintes, não foi dessa vez que o Donald Trump ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele que foi o grande mediador dessa cessação, né, de ataques pela paz no Oriente Médio entre Israel e Hamas, entre Israel e Gaza. Então, o sonho da vida do Trump, segundo, né, informações da própria imprensa americana, o sonho dele é ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas seria meio, vamos dizer, absurdo dar o Prêmio Nobel da Paz para quem persegue imigrantes pobres, africanos, latino-americanos, asiáticos e que, enfim, faz essa confusão toda internacional na área de comércio, que faz essas perseguições a universidades, enfim. Nada de Trump. Dessa vez foi Maria Corina Machado, que é a 20ª mulher a ganhar um prêmio Nobel da Paz, e que é a grande líder, a principal líder da resistência democrática na Venezuela. É uma mulher, portanto, corajosa, que enfrenta o autocrata Nicolás Maduro, capaz de qualquer coisa, que está destruindo a Venezuela, e ela que pegou, assim, em lanças, né, como uma Dom Quixote para enfrentar o Nicolás Maduro. Agora, é curioso o contraste. Não foi Donald Trump dos Estados Unidos e foi a venezuelana Maria Corina Machado, num momento em que os Estados Unidos está botando embarcações, drones, aviões num cerco à Venezuela. Portanto, uma decisão que bate diretamente aqui na nossa região, a Venezuela aqui pertinho, a Venezuela que está vivendo uma crise social, econômica, política gravíssima, né, bem aqui no nosso lado, e uma líder mulher da resistência democrática. Só não fica muito bem para o Brasil, porque o Brasil, hora nenhuma, o governo Lula, hora nenhuma, se identificou com a oposição da Maria Corina Machado e, ao contrário, tentou ali salamaleques, ficar muito pertinho, próximo do Maduro, até que o próprio Maduro deu um chega para lá no Lula e no Brasil, e o Brasil deixou a Venezuela para lá. Ou seja, o Brasil não foi um aliado, não foi um apoiador, firme, consequente da oposição e da Maria Corina, que agora leva o Prêmio Nobel. Muito bem, muita comemoração. A primeira declaração que a gente tem aqui, que eu acabei de ver dela, ela diz que estou em choque. Mas é um choque de alegria, né? Ela ressaltou que é um choque de alegria, e o Edmundo Gonzalez, né, que foi indicado por ela para ser candidato, e porque ela não pôde concorrer, está lá no exílio na Espanha, também comemorou muito, né? Importante vitória aí para tentar ali, né, confrontar um pouco o governo Maduro. Mas temos outro assunto também, Eliane. A aposentadoria estava até sendo esperada, mas ontem foi confirmada, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez um pronunciamento de despedida, ele ainda fica semana que vem no Supremo, mas fez um pronunciamento de despedida, depois de ter presidido a corte por 2 anos, passou o comando para o Edson Fachin já nesses últimos dias, e ele ontem disse que vai seguir por outros rumos. Vamos ouvir que rumos são esses. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública às obrigações e às exigências do cargo.
com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas, que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Muito bem. Eliane, e agora, ele sai e fica a vaga aberta, 8 anos antes do prazo que ele tinha, até podia ficar mais 8 anos. E agora, o que tem de pressão para o presidente Lula indicar? Pois é. Primeiro eu queria falar um pouquinho, Heisen, sobre o Luiz Roberto Barroso, que não vem da magistratura, não vem do Ministério Público, ele é um advogado e ele tem aquela verve de advogados. Então, na minha modesta opinião, os melhores discursos do Supremo nos últimos anos têm sido os do Luiz Roberto Barroso. Os demais são muito contundentes, muito bem feitos, claro, contundentes, a defesa da democracia, da institucionalidade, da Constituição, mas o Luiz Roberto Barroso, ele dá uma pitada de literatura, às vezes até resvalando um pouco para a poesia aos discursos dele. Então, acho que os discursos dele são sempre um aprendizado e um prazer. Ele é uma convivência muito agradável, um papo muito agradável, um homem inteligente, que tem uma certa doçura, mas que também é bom de briga, é um figuraço, vai fazer falta no Supremo. E as informações que eu tenho é que ele já vem pensando nisso há muito tempo. Ele no discurso diz que já vinha matutando isso, fazia 2 anos, de sair, e ele realmente quer curtir um pouco mais a vida. Ele ficou viúvo há pouco tempo, ele é muito espiritual, e ele quer curtir a vida, curtir mais filhos, netos. E ele também ficou muito, muito impactado quando o filho dele, que tinha uma bela carreira, um belo emprego nos Estados Unidos, teve medo de voltar aos Estados Unidos e ser deportado, enfim, abandonou o belo emprego lá e teve que voltar para o Brasil. Então juntou tudo e ele optou pela vida, Bem, dito isso, a pressão é enorme. E é de vários lados, como sempre acontece, pela sucessão do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Mas como não é nenhuma surpresa que ele estava para se aposentar, o presidente Lula já vinha trabalhando nisso, já vinha amadurecendo ali os nomes, as opções, e, portanto, a sucessão do Barroso deve ser muito rápida, provavelmente uma das mais rápidas das últimas sucessões no Supremo. Eu acho que o Lula já tem isso muito, muito claro na cabeça dele. Pelo que a gente sabe, os nomes tem, se você olhar a lista, ele tem, 7, 8 nomes, mas na verdade, a coisa foi afunilando para 3 nomes e nesse momento está entre 2 nomes, segundo minhas informações, minhas apurações. Primeiro, o nome que está despontando como mais forte hoje é o do Jorge Messias, advogado-geral da União, e é o nome, 100% do PT. O PT briga por tudo, mas nesse caso fecha todo com o Jorge Messias. E se for o Jorge Messias, o Lula estará repetindo o critério que ele usou para escolher o Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula em toda a Lava Jato, aliás, muito bem sucedido, porque os processos contra o Lula foram anulados, o Lula voltou à cena política, voltou à presidência da República, e então a escolha do Cristiano Zanin passa um pouco pela gratidão e passou também pela lealdade, a confiança do Lula nele. E se for o Messias, é exatamente pela confiança que o Lula tem dele e da lealdade do Messias a ele. Então, é uma coisa assim meio
quase in pectore, quase pessoal. Mas eu ainda não descarto a possibilidade de uma solução mais política, que seria do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque o Lula é um pragmático e o Lula, além de estar de olho na vaga do Supremo, ele está pensando em como essa vaga pode repercutir positivamente tanto na relação dele com o Congresso quanto com a eleição de 2026. Então, o Lula, Heisen e ouvintes pode estar ali pensando. O Rodrigo Pacheco, ele primeiro, né, ele é também muito próximo do trio que manda no Supremo, que são Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Isso é um trunfo. Mas ele tem um plus, ele tem mais, porque ele tem o apoio do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que tem votado sempre com o Lula, tem sido uma mão na roda para o governo, e mais, ele é do União Brasil e ele é da banda que apoia o Lula num partido que acaba de romper com o governo. Portanto, se for uma escolha política, Rodrigo Pacheco tem muita chance. Se for uma solução in pectore, caseira, o Messias está na linha de frente. Então tá bom, aguardemos os próximos passos. Eliane, e agora, será que sai mesmo então um encontro entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado, Marco Rubio, para discutir tarifas e outros assuntos? Pois tá indo de vento em popa, né, essa aproximação. Começou com aquele encontrinho, né, aquele esbarrão, que não foi nada casual lá na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, evoluiu para uma conversa de 30 minutos entre Trump e Lula, amiguinhos, brincando, cheios de salamaleques, e agora a coisa está evoluindo para efeitos objetivos e práticos. Lembrando que na conversa dos dois presidentes, o Lula citou 2 pontos de negociação prioritárias do ponto de vista do Brasil, né? Um é a questão do tarifaço de 50%, a revisão disso, até porque impacta, né, esse tarifaço impacta não apenas o Brasil negativamente, mas também os Estados Unidos e também negativamente. A segunda questão é da suspensão de vistos para ministros do Lula, ministros do governo brasileiro, irem aos Estados Unidos. Então, essas coisas são consideradas coisas de inimigo, não de aliados. Então, essas 2 coisas estão no foco, são os mais importantes, e ontem o Marco Rubio, que é o mais radical de um governo já tão radical, que é o governo Trump, conversou amigavelmente com o Mauro Vieira, nosso chanceler, e convidou, primeiro já para marcar uma reunião das 2 equipes técnicas do Brasil e dos Estados Unidos para discutir os pontos de interesse, os pontos de negociação. E aí o Marco Rubio convidou o Mauro Vieira para integrar a delegação brasileira e, portanto, os dois poderem se encontrar presencialmente nos Estados Unidos. Além disso, já está sendo também articulada, já está sendo organizada a viagem tanto do Geraldo Alckmin quanto do Fernando Haddad para os Estados Unidos. Ou seja, são 3 frentes de negociação com 3 negociadores muito habilitados pelo Brasil, porque os 3 não são de briga, mas na hora que precisa falar firme, os 3 sabem falar. Haddad, Alckmin e o Mauro Vieira. A coisa está indo muito bem, o Lula está todo saltitante feliz, e no Itamaraty o clima é de muita, muita esperança de que seja um sucesso. Se o Lula consegue, com seus ministros, recuo do Trump no tarifaço, olha, o céu é o limite para ele, e 2026 se abre muito favorável ao Lula e muito desfavorável
a oposição, principalmente a bolsonarista. Então, essa oposição, vamos engatar já. Como é que ela está? Está bem descoordenada, parece, nesse momento, né? Nossa, Heisen, tá uma confusão, tá difícil a gente falar da oposição, porque não existe a oposição, são várias oposições, todo mundo batendo cabeça, e o Eduardo Bolsonaro, que acaba de ter uma boa notícia, né? A gente falou aqui ontem na Rádio Dourado, porque o relator do processo dele no Conselho de Ética da Câmara pediu o arquivamento do pedido de cassação dele, mas ainda falta, né? São 21 membros no Conselho de Ética, vamos ver o que eles vão decidir. E o Eduardo Bolsonaro, apesar dessa, aspas, pequena vitória, que pode ser muito, muito rapidinha e logo desmoronar, o Eduardo Bolsonaro está muito isolado na oposição, na direita e até dentro da família dele. Ele já disse que não aceita nenhum candidato pelo bolsonarismo que não tenha o sobrenome Bolsonaro. E ele diz que se não for um dos dois irmãos, né, ou o Flávio, que é o senador, ou o Carlos, ele será o candidato. Mas isso é uma forma de excluir alguém que tem o sobrenome, que é a Michele Bolsonaro. Então, nesse momento, quanto mais o Tarcísio Gomes de Freitas recua, diz que o Lula está indo muito bem, ele está com medo de enfrentar o Lula, está querendo disputar a reeleição ao governo de São Paulo, que é muito mais segura, né? E está entre ele e a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, que nunca teve cargo público, que não tem experiência política nenhuma, que não teve nenhuma habilitação acadêmica, pessoal, política para disputar uma presidência da República, também já está se alvoroçando. O fato é que isso depende muito do Jair Bolsonaro, mas enquanto o bolsonarismo bate cabeça, o Centrão é que está tomando as rédeas da oposição, não apenas dentro do Congresso, mas também para as articulações de 2026. E o candidato inequívoco do Centrão é o Tarcísio Gomes de Freitas, um centrão que também está dividido, que sempre está dividido e que tem uma boa parcela dele já apoiando o Lula. Ou seja, Heisen está uma confusão danada. E do outro lado, a esquerda, a centro-esquerda, toda fechadinha com um único nome, que é o do Lula.